de novo. Então, beleza. Vamos continuar com o que a gente estava falando antes, né? Que para muitas pessoas, né, a Bolsa de Valores é um sinal de que a economia está indo bem no país, etc. Mas, na verdade, não. Né? Porque depois que que os investidores começaram a ver que a crise do Covid continuaria, e não era só no Brasil, era em vários lugares do mundo, as ações começaram a subir novamente. Hoje, né, a bolsa caiu 1,57%, se eu não estou enganado, principalmente por conta da divulgação do lucro do Itaú, que foi bem menor do que teria sido no primeiro trimestre do ano. Mas, na verdade, ele continuou dando lucro, só que menos pessoas talvez estejam pagando, ou menos pessoas estão pedindo empréstimos, a lucratividade foi menor, e isso já mostrou para alguns investidores um sinal de alerta, e a bolsa começou a cair. Mas, continuando aqui, né, e consequentemente o dólar também deu uma subidinha, que já estava subindo desde ontem. A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro do mundo, né? Já falamos disso. Pensei numa coisa aqui agora. Estão falando que a tela está preta. Beleza, vamos fazer o seguinte. Como eu vou disponibilizar os slides, eu não vou compartilhar os slides agora, que talvez não fique preto, né? Eu vou olhando eles aqui, depois eu compartilho os slides com vocês. Então, sociedade de capital aberto, cujas ações, né, vocês encontram elas, a B3SA3, são negociadas no mercado. A companhia integra o índice Ibovespa, reúne ainda a tradição de inovação em produtos de tecnologia e é uma das maiores em valores de mercado, com posição global de destaque no setor de bolsas. Como eu estava dizendo que ela é uma das companhias mais importantes do mundo, porque o Brasil é um país extremamente atrativo para investimentos. Antes dessa derrocada da taxa Selic, as pessoas no mundo inteiro vinham aqui investir em títulos do governo. E os títulos do governo normalmente são muito seguros, né? O governo paga as suas dívidas, principalmente com investidores estrangeiros, e além disso, né, nós pagávamos taxas muito altas. Né? Lembrando aí, na época da Dilma, a Selic era 16,5%. Era basicamente o que se pagava no Tesouro Direto. Nenhum lugar do mundo tinha uma taxa de juros tão grande quanto essa. Então aqui eu pus um print da tela da B3, né, que ficou bem diferente da tela da Bovespa, e ela tem N informações, é bem didática a página deles. E aí, lógico, tem ações e tudo mais, mas no nosso caso aqui da nossa disciplina, a gente foca no mercado futuro. Então, se a gente entrar lá no mercado futuro, ambiente em que são negociados contratos com vencimentos futuros, obviamente. O que é um contrato futuro? Compromisso de comprar ou vender determinado ativo numa data específica no futuro, por um preço previamente estabelecido. Todo contrato futuro é um derivativo. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Para quem tiver no celular, não vai adiantar muito. Mas quem tiver no computador, consegue abrir o meu slide pelo Google Classroom. Eu já vou colocar ele lá.
Beleza, pessoal. Estão lá os slides no Google Classroom, se vocês quiserem abrir. Então, beleza. O que são contratos futuros? Compromisso de comprar ou vender determinado ativo numa data específica no futuro por um preço previamente estabelecido. Basicamente, aquele exemplo que a gente começou a aula falando. Né? O sujeito tem... O cara é produtor de café, está com medo que o preço do café caia. O outro cara é um industrial, sei lá, do café, está com medo que o preço do café suba. Então, eles fazem um contrato garantindo um preço que seja atrativo para ambos. Todo contrato futuro é um derivativo. Lembrando, todo contrato futuro que está registrado na Bolsa de Valores. Os contratos de balcão não são derivativos. Mas o que é um derivativo? São contratos que derivam a maior parte do seu valor de um ativo subjacente, de uma taxa de referência ou de um índice. Então, o que é um ativo subjacente? É um produto qualquer, ou uma taxa, ou um índice, ou alguma coisa. Então, eu estou derivando, eu estou tirando parte, mas ele vai estar conveniado com algum índice. Muito bem. Então, no nosso caso aqui, o que pode ser, né? Ativo fixo pode ser café, ouro. Financeiro, ações, taxas de juro. Negociado no mercado à vista ou não, é possível construir um derivativo sobre outro derivativo. Então, eu junto vários contratos futuros e crio outro derivativo. Os derivativos podem ser classificados em contratos a termo, contratos futuros, opções de compra e venda, operações de swap, entre outros, cada qual com suas características. Muito bem. Então, nós vamos ver cada um deles aqui. O que é um contrato a termo? É aquele em que as partes assumem o compromisso de compra e venda de quantidade e qualidade determinados de um ativo real, mercadoria. Então, aquele nosso exemplo do início da aula é um exemplo de um contrato a termo. E o a termo significa algumas coisas, né? Tem termos ali que são garantidores daquele processo de compra e venda. Então, se eu me comprometi a entregar X sacas de tantos quilos, do café, qualidade tal, 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 estes são os termos do contrato que eu preciso cumprir. Por isso, mercado a termo. Exemplo, contratação de compra e venda de um lote padronizado de ouro para entrega em 30 dias. Então, o que é um lote padronizado de ouro? Se eu tiver no mercado da Bolsa de Valores, a própria Bolsa de Valores já vai me dizer o que é o padrão que eu preciso estabelecer. Se eu estiver fora da Bolsa de Valores, eu é que vou combinar o padrão de entrega com o meu outro negociador. As partes, compradora e vendedora, ficam vinculadas uma à outra até a liquidação do contrato. Então, veja, eu não posso simplesmente abandonar aquele contrato, porque eu tenho um compromisso que eu preciso seguir, aqueles termos do contrato. Então, eu e a outra parte estamos vinculados até a finalização desse contrato. O comprador do termo leva o contrato até o final do prazo contratado, paga pelo ativo objeto do contrato e quer recebê-lo. O vendedor quer levar o contrato até o final, quer entregar o ativo objeto e receber o correspondente pagamento. Aí temos aquela situação do especulador. Às vezes o especulador ele está comprando ou ele está vendendo esses contratos, mas ele não tem interesse nenhum em ficar com o produto. Ele não quer um caminhão de café. Ele quer simplesmente comprar mais barato e vender mais caro. Então aí ele vai ter que negociar isso muito bem, porque o vendedor está lá no contrato, ó, eu vou te entregar no dia tal tantas sacas de café. Se o comprador conseguir já repassar isso para frente, ótimo.
Se não conseguir, o camarada vai acabar descarregando essas sacas de café na frente da casa dele. O contrato a termo caracteriza-se por ser muito detalhado. Por quê? Porque eu preciso especificar tudo ali. Então, ele é um contrato que tem um custo de transação muito alto, porque ele precisa ser bem elaborado. Tem movimentação financeira somente na liquidação. Então, veja, eu e o produtor lá de café, a gente fez um contrato de venda futura. Assinamos o contrato e boa. Eu não paguei nada, nem ele recebeu nada. Como ele também não me entregou nada. Então não há movimentação financeira nesse momento. No ato da finalização do contrato, da entrega da mercadoria, é que é feita a liquidação dele e, consequentemente, a movimentação financeira. Tem desvantagens esse tipo de contrato. Qual? Baixa liquidez. Por quê? Dificilmente eu vou conseguir vender para outra pessoa, transferir para outra pessoa, um contrato que não tem valor ainda, que ninguém pagou nada ainda. Diferente de, por exemplo, eu ter pago uma parte desse contrato para garantir um preço, aí eu teria uma liquidez maior. Eu poderia vender ele facilmente. Nesse caso, não. É só uma promessa de pagamento e uma promessa de entrega. Eu vou vender para quê? Ou quem vai querer comprar isso? Pouca transparência, né? Por mais que o sujeito assinou o contrato e se comprometeu a pagar ou a entregar o produto que está lá descrito, ele pode simplesmente não entregar. Principalmente num contrato de balcão. Aí o que acontece? Você vai processar o cara e etc. Mas até lá ele pode ter feito isso outras vezes. Se for via B3, aí esse cara, se o contrato tiver registrado lá e uma das partes não cumprir com o contrato, ele vai sofrer sanções da B3. Ele vai ser impedido de poder negociar contratos na empresa. E tem o risco de crédito, né? Se você está contando com a venda dessa soja para quitar alguma coisa, ou desse café para quitar alguma coisa, e o comprador está contando com um financiamento no banco para poder pagar esse contrato, pode ser que no dia de liquidação ele não consiga o crédito. E aí você embanana todo o processo. Então essas são as principais desvantagens. Os contratos negociados, né, contratos futuros, eles podem ser commodities, né, produtos, ou financeiros. Por exemplo, quando a gente escuta falar que o governo brasileiro vendeu reservas internacionais, queimou 20 bilhões de reservas internacionais em dólar para manter a cotação do dólar. Isso daí não é simplesmente o cara abrir o cofre, pegar o dinheiro e vender. São feitos contratos futuros de venda de dólares, o que vai fazer o preço deles a curto prazo baixar. Muito bem. A gente entrando lá na B3, na parte de commodities, né, de mercado futuro, nós vamos ver que as commodities que são negociadas lá são açúcar cristal, boi gordo, café arábica 4/5 ou 6/7, etanol anidro, etanol hidratado, milho, ouro e soja. Um detalhe, né? Com exceção do etanol, que não é considerado commodity internacional, né? Ele está sendo negociado ali porque é no mercado interno. O etanol ele não tem cotação na Bolsa de Chicago. Consequentemente, ele não é considerado uma commodity, mas ele está lá dentro na B3 do pré-requisito commodity. Vocês viram agora há pouco eu falar que o contrato precisa ser muito bem escrito,
bem detalhado, com todos os termos e etc. Se vocês entrarem lá dentro do açúcar cristal, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que negociações na B3, né, ou seja, negociações via bolsa, eles têm que ter o açúcar especial com mínimo 99,7% de polarização, máximo de 0,08 de umidade, máximo de 150 de cor, máximo de 0,07 de cinzas. Então está aqui a padronização. Tamanho do contrato via Bolsa de Valores são no mínimo 500, cada contrato tem 508 sacas de 50 quilos líquidos, equivalente a 25,4 toneladas métricas. Cotação em reais, variação mínima de apregoação 0,01, né? Então não pode oscilar praticamente nada. Lote padrão, um contrato. Então, quando eu estou comprando um contrato de uma commodity, açúcar, no mercado futuro, eu estou comprando 508 sacas de 50 quilos. Tá, mas se eu quiser comprar 200 só, aí você vai no mercado de balcão, você não vai via bolsa. Bolsa é um contrato padronizado. E aqui, inclusive, se vocês clicarem naquela setinha aí, quando vocês abrirem o slide, você vai ver que você abre um modelo de contrato, inclusive, com todas essas informações. O boi gordo, por exemplo, né? O boi gordo também é muito negociado no mercado futuro. Então, bovinos machos com 16 arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade máxima de 42 meses. Então, não se vende boi velho. Tamanho do contrato, 330 arrobas líquidas. Então, um contrato são 330 arrobas líquidas. Cotação, reais também. Lote padrão, um contrato. Café, né? O 4/5. Café cru em grão de produção brasileira, arábica, tipo 4,25, que também pode ser chamado de 4/5, ou melhor, bebida dura, ou melhor, para entrega no município de São Paulo, Brasil. Vendo o contrato de café, já está exclusivo, inclusive, o local de entrega. Isso é no município de São Paulo. Por quê? Porque você tem o frete para isso também. Cotação, aqui, tamanho do contrato, 100 sacas de 60 quilos, equivalente a 6 toneladas métricas. Cotação, aqui já é em dólar, você não negocia como você negocia açúcar e boi gordo, você negocia em dólar. O que mais que eu tenho aqui? Aqui, o café 6/7 é a mesma coisa, só que é o tipo 6,25. O resto é tudo igual, então não preciso ficar lendo isso. Etanol. Etanol anidro carburante conforme especificações técnicas da Agência Nacional de Petróleo. Então, a ANP é que vai dar a base do etanol anidro. Etanol anidro é o combustível, né? Tamanho do contrato, 30 metros cúbicos, o equivalente a 30 mil litros. Cotação em reais. Etanol hidratado, também combustível, segundo especificação da Agência Nacional do Petróleo, também 30 mil litros, ou 30 metros cúbicos. O milho é a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo. Você vê, né? Como muda a especificação de um item para outro. Tamanho do contrato, 450 sacas de 60 quilos líquidos, equivalentes a 27 toneladas métricas. Cotação em reais. Soja, em grão ou a granel, tipo exportação, com os seguintes limites máximos: 14% de umidade, 1% de matérias estranhas e impurezas,
30% de quebrados, 8% de esverdeados, 8% de avariados, os quais se permite até 6% de grãos mofados, até 4% de grãos ardidos e queimados, sendo que este último não pode ultrapassar 1% e 18,5% do conteúdo do óleo. Então veja que a soja já tem um critério muito mais sofisticado aí. Tamanho do contrato também é similar ao do milho, 450 sacas de 60 quilos, porém a cotação é em dólar. Por fim, o ouro. Né? Ouro fino, sob forma de lingote, fundido por empresa refinadora e custodiado em instituição depositária, ambas credenciadas. Então você não vai entregar um ouro que foi derretido em qualquer lugar, que foi fundido em qualquer lugar. Né? O ouro do povo lá da La Casa de Papel, que eles ficaram derretendo dentro do Banco Central lá, aquele ouro eles não conseguiriam vender na bolsa. Tamanho do contrato, 250 gramas de ouro fino. Também a cotação é em reais. Muito bem. Então, essas são as commodities que são vendidas na Bovespa, não, agora é na B3. Porém, o que mais nos interessa são os financeiros, né, os instrumentos financeiros que a gente pode negociar lá, né, contratos futuros. Então, você pode negociar cupons cambiais, cupons de IPCA, que são índices de inflação, cupons de DI, taxa Selic, índice de preço ao consumidor amplo e N derivações disso. Então vamos lá para o cupom cambial DI. O contrato funciona como uma ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juro, referenciadas em dólar. Aquilo que a gente estava falando semana passada. Eu tenho um contrato, eu tenho medo da oscilação de dólar. Então, eu posso fazer um contrato de cupom cambial para tentar me proteger da oscilação cambial. Só que eu vou ter que vincular em alguma coisa. Então, eu vou vincular aonde? Para entendermos o contrato futuro de cupom cambial, devemos ter em mente aspectos macroeconômicos, em especial a paridade de juros. Assim, o cupom cambial pode ser interpretado como rendimento em dólares para estrangeiros que assumam o risco de investir no Brasil. O ativo subjacente do contrato, ou o que eu vou vincular, né, para fazer a minha garantia, portanto, é a taxa de juro calculada pela diferença entre a taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia, DI, e a variação cambial medida pela PTAX 800, calculada e divulgada pelo Banco Central. Então, a B3 ela vai calcular a DI, né, depósitos interfinanceiros, e ela vai fazer a variação dessa DI com a variação cambial, uma protegendo a outra. Considerando uma instituição que queira investir na taxa de juros brasileira e precise se proteger contra o risco da variação cambial por conta da internacionalização de dólares, o contrato de futuro de cupom cambial mostra-se um instrumento de proteção eficiente, pois remunera o investidor pela diferença entre a variação da taxa de juro em dólar contratada e a realizada no período. Então, o sujeito que faz um contrato de cupom cambial de DI, ele está fazendo um investimento no mercado financeiro brasileiro e ele está se protegendo da oscilação cambial através da oscilação dos juros internos pagos. Então, uma protegendo pela outra. Nós temos aqui o cupom cambial OCI, que basicamente vai ser a mesma coisa. O contrato funciona como uma ferramenta de proteção de flutuações de juro. Porém, o que vai acontecer? O ativo subjacente do contrato
é a taxa de juros calculada pela diferença de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou seja, a nossa famosa Selic, e a variação cambial medida pela PTAX 800, como no outro. Então, a diferença do cupom cambial DI para o OCI é o seguinte: ele vai pegar os depósitos interbancários. O outro, ele vai pegar a taxa Selic para garantir ou para rebater a oscilação cambial. Então, veja só uma situação que a gente pode mensurar, né? Ontem, o dólar foi a 5,30. Ele teve uma subida grande por conta das pressões aí das falas do Itaú, que estava divulgando um balanço ruim e tal, e hoje a bolsa caiu também. Então, o cara que estava precisando do câmbio, ele teve uma oscilação positiva no câmbio. Se eu faço um cupom cambial OCI, eu vou vincular isso à taxa Selic, que baixou de ontem para hoje. Então, baixou 0,5 pontos, 0,25 pontos percentuais. Então, o que isso vai acontecer? Uma vai compensar a outra. Ela não baixou o suficiente ainda para compensar, mas no longo prazo, isso provavelmente vai funcionar. Considerando que a instituição quer investir na taxa de juros brasileira e precise se proteger contra o risco de variação cambial por conta dos dólares, o contrato de futuro mostra-se um instrumento de proteção eficiente, pois remunera o investidor pela diferença entre a taxa Selic e o valor do dólar. Temos o cupom IPCA, que ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que a nossa oscilação cambial, ela vai estar ligada à nossa oscilação de inflação, considerando o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Esse índice de preços ao consumidor amplo, vocês devem lembrar lá na nossa disciplina de macroeconomia, né, é o índice de inflação que menos oscila, né? A inflação do IGPM dá 5, o IPCA dá 3. Né? Considerando um título sem pagamento, esse aqui acho que dá para eu ler todo aqui. O contrato funciona como uma ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juro real brasileira. O cupom de IPCA é a taxa de juro real calculada pela diferença entre a taxa média de depósitos interfinanceiros, calculada pela B3, né, o DI, e a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, calculada pelo IBGE. Considerando um título sem pagamento de fluxos de juros intermediários, ou seja, sem pagamento de cupom, o contrato futuro de cupom do IPCA se mostra um instrumento de proteção equivalente, pois ele replica o valor do presente de um financeiro descontado a uma taxa de juro real. Por que a taxa de juro real? Porque ele está mexendo com inflação. Então, o que acontece? Variou X%, só que tem a inflação do período também. Então, eu fiquei 2% mais rico. Na verdade, não. Né? Você vai ficar X% mais rico se você descontar a inflação do período. Então, é o que esse cupom do IPCA faz. Se houver uma oscilação muito pequena na taxa de juros e grande na inflação, um vai acabar compensando o outro. O contrato é negociado em taxa de juro real, limpa, ou seja, considerando a inflação acumulada na última divulgação até a data da negociação. Assim, a variação da inflação até o vencimento do contrato, a ser considerada para cálculo da taxa real, é baseada no valor do índice IPCA pro rata do dia da negociação. Ou seja, é considerada juro real limpa, porque ele não vai pegar a taxa de inflação medida no dia da negociação. Porque aí não adianta, né? No dia não vai ter quase inflação nenhuma. Mas ele vai pegar a inflação medida pelo último período.
que aí você consegue ter um índice de inflação decente. O ativo subjacente do contrato futuro é o índice IPCA para o mês do vencimento, ou seja, que está negociando implicitamente é a inflação futura compreendida entre a data de negociação e o vencimento do contrato. Então, nesse caso, se aposta se a inflação vai ser alta ou baixa. E aí você tenta driblar esse aspecto com a taxa de juros, né? Moedas, você pode negociar moedas, né? Você tem aí à disposição na B3 moeda norueguesa, que é a coroa, a moeda sueca, o dólar australiano, dólar canadense, dólar da Nova Zelândia, dólar dos Estados Unidos, o euro, o franco suíço, o iene japonês, o yuan chinês, a libra esterlina inglesa, a lira turca, o peso argentino, o peso chileno, o peso mexicano, o rand, que é da África do Sul, e o rublo russo. Então, todas essas moedas você pode comprar. E por que diabos eu compraria esse tipo de moeda? Ou compraria um contrato futuro para esse tipo de moeda? Isso aí, quem costuma mexer são pessoas que têm informações internacionais e que acabam especulando o câmbio, né? Vocês sabendo de alguns rumores que estão acontecendo em determinados países, que estão pretendendo fazer desvalorizações cambiais ou supervalorizações cambiais, você, ao comprar esse tipo de moeda, você vai estar ganhando dinheiro. E ao usar essa moeda, essas moedas como um hedge para os teus outros contratos futuros, você vai estar pegando uma moeda que teoricamente é super estável para proteger o seu investimento através de um contrato de hedge. Renda fixa, né? Nós temos também acordos de negociação, né? Mercado futuro de renda fixa, que vamos ter aí vários tipos, né? Fundos de investimento, títulos privados, títulos da dívida externa. Então vamos pegar o ETF, Exchange Traded Fund, de renda fixa. O que é isso aí? É um título de renda fixa, que ele vai remunerar o seu investidor através de contratos mobiliários. Então vamos lá, o ETF de renda fixa é um fundo negociado em bolsa que busca refletir variações e a rentabilidade antes das taxas e despesas dos índices de renda fixa, cujas carteiras teóricas são compostas majoritariamente por títulos públicos ou títulos privados. Então veja, o exchange trade, lá do nome, vem do eu calcular isso antes das taxas e despesas. Então vai ser um valor meramente nominal. Como índice de referência do ETF, admite-se qualquer índice de renda fixa reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários. Os índices de renda fixa permitem ao investidor avaliar como um grupo específico de ativos se comportou em relação a outro grupo ou a própria carteira de ativos. Isso porque os índices são calculados a partir de uma carteira teórica de ativos criada apenas para medir o desempenho desses ativos. Então, esses ativos, eles funcionam como o índice da Bovespa, por exemplo. Você cria um índice de renda fixa, onde você vai pôr lá as remunerações de algumas entidades, que podem ser negociadas no mercado futuro. Então, através desse índice, você compara. Opa, aqui está melhor para investir do que lá. Esse mês, aquele índice foi melhor do que aquele outro. E assim sucessivamente. A B3 oferece ambiente para emissão e resgate das cotas que caracterizam o mercado primário do ETF. Os processos de integralização e de resgate das cotas permitem que esse ETF aumente ou reduza seu patrimônio
através da emissão de novas cotas ou cancelamento das cotas existentes pelo administrador do ETF. O ETF é tipo um fundo de investimento, né? Você vai criar uma carteira de títulos de renda fixa e você vai vender isso em forma de derivativo. As pessoas vão comprar partes desse fundo, desse título de renda fixa. E aí você tem índices que você vai comparar o teu com os outros para ver se vale a pena continuar naquele ou não. Porém, esses títulos, para serem montados, você tem que ter a chancela da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários. Fundos de investimento FIDC. São os fundos de investimentos de direitos creditórios. O que é um direito creditório? Direito creditório é aquele direito que você tem, mas não recebeu ainda. Por exemplo, quando você processa o Estado, supor que uma viatura da polícia, agora, esses dias mesmo, né? A viatura da Guarda Municipal furou uma preferencial e bateu num carro. Quase atropelou um sujeito. A prefeitura não vai te pagar assim, olha, meu amigo, me desculpa, bati no seu carro, está aqui o conserto. Não. Ela vai esperar que você processe a prefeitura. E aí, uma vez que isso vai para a primeira instância, a prefeitura vai recorrer, vai para a segunda instância, terceira instância, Supremo Tribunal Federal e tal, e você ganhou. Beleza, a prefeitura vai te pagar. A prefeitura, ela pode te pagar com títulos precatórios, que são títulos de dívidas que você não vai receber nunca. O título precatório é tipo um crédito, né, para quitar dívidas. E para que me serve um título para quitar dívida que eu não vou poder receber? Eu não tenho dívida com a prefeitura? Pois é, mas as empresas têm. Então você pega lá uma empresa aqui de Cascavel que tenha dívidas com a prefeitura, no valor, sei lá, de 5 milhões de reais. E você ganhou um precatório no valor de 500 mil reais. Logicamente, essa empresa não vai te pagar os 500 mil reais que estão lá no precatório, porque você não vai ter muita gente para vender. Lembram lá das minhas aulas de economia, quando a gente falava de monopsônio e oligopsônio? Você pega um título precatório, você vai vender para quem? Né? Você vai ter 2, 3 empresas ali que vão comprar. Então elas vão pagar o preço que elas quiserem. Então vamos supor que elas paguem 400 mil reais para vocês. O título é de 500. Você pega os seus 400 mil reais e vai embora feliz. E a empresa pega esse título precatório, chega lá na prefeitura e fala o seguinte, ó, abata em 500 mil reais a minha dívida. Eu paguei 400 e eu abati minha dívida em 500. Então o título precatório é isso. O título creditório é parecido. Só que o título creditório você consegue receber. Então você já ganhou judicialmente aquele valor, né? Você ganhou a audiência, mas o juiz ainda não redigiu o cumpra-se lá para te pagarem o valor. E depois que ele redigir aquilo, ainda vai ser um processo para você receber aquele negócio. Então o que você faz? Você vende esse crédito, que é um direito creditício, para uma outra empresa, para uma outra entidade ou para um fundo de investimento que trabalhe com isso. E aí o que acontece? O fundo de investimento vai te pagar um valor menor do que vale aquilo para antecipar o seu crédito. E, consequentemente, ele vai esperar e vai ganhar o valor integral. É basicamente o que as operadoras de cartão de crédito fazem com a antecipação de recebimento. Você vendeu lá um celular em 30, 60 e 90, o teu cliente vai pagar em 30, 60 e 90 e você vai receber em 30, 60 e 90. Ou vai receber em 60, 90, 120, né? Porque o cartão ainda vai também demorar um período para te pagar, não tanto assim. Mas se você quiser receber aquilo à vista, você pode. A operadora do cartão de crédito
vai antecipar isso para você. Então, os títulos, os direitos creditícios são assim. E o fundo de investimento de direitos creditícios, ele vai comprar esses títulos creditícios por um valor a menor, vai esperar receber para ele integralizar isso. Então, fundos de investimentos em títulos creditórios é uma comunhão de recursos que se destina parcela acima de 50% do seu respectivo patrimônio líquido para aplicações em títulos creditórios. Então, você criou um fundo de investimento, vamos supor lá que você tenha 10 milhões de reais nesse fundo de investimento. Sendo um fundo de investimento de direitos creditórios, você só pode gastar 50% desse seu patrimônio, que são 10 milhões, acho que eu falei. Você só pode gastar 5 milhões nisso. E aí, por exemplo, você compra 5 milhões em títulos creditórios que vão te render 6 milhões, né? Porque você pagou 20% a menos, né, para a pessoa à vista para você esperar pelo recebimento. E é um recebimento que não tem muito risco, porque o juiz já deu a ordem, né, já foi julgado, já foi promulgado. Então não tem muito que... Não tem mais possibilidade de recorrer, não tem mais possibilidade disso dar errado. Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos junto a investidores através de venda de cotas. Então, muito bem, você, quando está montando esse fundo de investimento, você vai fazer o quê? Ele vai funcionar basicamente como se fosse uma ação de empresa. Eu vou lançar cotas desse fundo de investimento e a pessoa vai comprar. Estabelece ali um preço mínimo, vamos dizer que seja 10 mil reais a cota, e as pessoas vão comprar essas cotas. Você vai arrecadar esse dinheiro, vai comprar títulos creditórios, vai receber, vai recomprar outros títulos creditórios, direitos creditórios, quando eles forem aparecendo, e você vai criando valor em cima disso. As FDICs são uma forma de investimento em renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas de acordo com o disposto no regulamento do fundo, ou fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo, de cada série ou classe de cotas conforme seu regulamento, ou em virtude da sua liquidação. Então veja, dependendo dos termos para você montar um fundo de investimento como esse, vai estar lá dizendo que você pode resgatar a sua cota a qualquer momento, ou seja, eu devolvo a minha cota e eu pego os meus 10 mil reais de volta, ou então vai estar estabelecido que você, ao comprar essa cota, você não pode retirar o seu valor durante 2 anos, por exemplo. O que vai garantir aí a liquidez de todo o processo. Vejam lá, eu não lembro se na disciplina a gente comentou sobre o caso lá do Madoff, né, do esquema Ponzi que ele fez, mas eu acho que sim. O que acontecia, né? Lógico, ele estava fazendo uma sacanagem monstruosa. Só que ele quebrou rapidamente, ele ficou 20 anos fazendo isso, mas com a crise de 2008, ele quebrou rapidamente porque as pessoas começaram a resgatar o dinheiro. Então ele parou de ter o giro. Que, na verdade, o fundo estava se dissolvendo, né? Para ele conseguir pagar altas taxas de juro, ele não rendia o suficiente para pagar essas altas taxas de juros. Então ele não podia baixar o rendimento dos juros dele, porque senão as pessoas iam cair fora do fundo de investimento e ele ia quebrar muito rapidamente, porque as pessoas iam descobrir que aquilo ali estava uma canoa furada. Então qual que era o esquema para funcionar? Ele tinha um fluxo fixo de entradas
essas entradas ele nem colocava no fundo, ele usava basicamente o dinheiro que estava entrando para pagar os juros das pessoas que queriam receber. E assim sucessivamente. Então, como entrava mais do que saía, estava funcionando. Mas a hora que entrou a crise de 2008 e as pessoas começaram a exigir os resgates dos valores, aí o cara quebrou, porque ele não tinha nem metade do dinheiro que ele deveria ter ali depositado nesses fundos. Então, diferente do que aconteceu lá, que era um esquema chamado esquema Ponzi, né? Esquema de pirâmide também, não deixa de ser. Estes fundos aqui, eles precisam que você deixe o teu dinheiro lá pelo período pré-estabelecido, justamente para eles terem liquidez e conseguirem comprar os títulos, direitos creditórios quando eles aparecem. Outro tipo de título é o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Eu lembro que ano passado era um título dos que estava pagando mais alto, era um dos títulos mais rentáveis, né? Que basicamente é um título que provém do financiamento do agronegócio. São os CRAs. Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, os certificados de recebíveis do agronegócio são títulos de renda fixa lastreados e recebíveis originados de negócios entre produtores rurais e suas cooperativas, e terceiros, abrangendo financiamentos, empréstimos relacionados à produção, à comercialização, ao beneficiamento ou à industrialização de produtos, insumos agropecuários ou máquinas, equipamentos utilizados na produção agropecuária. Então, o que acontece, né? Esse tipo de título, né, o banco ele vai criar uma linha de crédito para financiamento agrícola, só que ao invés do banco financiar isso, ele vai captar recursos dos investidores. Então, eu tenho lá 10 mil reais, eu vou comprar ou vou investir em certificado de recebíveis do agronegócio. Ao final de 3 meses, de 6 meses, de um ano, eu recebo o meu dinheiro acrescido de juros. Nessas operações, as empresas cedem seus recebíveis para a securitizadora, que emitirá as CRAs e os disponibilizará para negociação no mercado de capitais, geralmente com auxílio de uma instituição financeira. Por fim, essa securitizadora irá pagar à empresa pelos recebíveis cedidos. Desse modo, a empresa conseguirá antecipar o recebimento dos seus recebíveis. Então, normalmente, né, o agricultor ele paga na safra, né? Então você está antecipando os recebíveis para ele e ele vai te pagar posteriormente através da segurizadora. O que não mudou aqui? CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Isso no ano de 2000. Entre 2009 e 2014 estava dando muito dinheiro por causa do Minha Casa Minha Vida também. Certificado de recebíveis imobiliários é um título que gera um direito de crédito ao investidor, ou seja, o mesmo terá o direito a receber uma remuneração, geralmente juros, do emissor e periodicamente, ou quando do vencimento do título, receberá de volta o valor investido principal. Não há investimento mínimo, porém a maior parte dos CRIs possui valor unitário de 300 mil. Então, qual que é a ideia, né? O cara vai construir um prédio, ele emite CRIs, você compra esses CRIs e dá o dinheiro para o cara construir o prédio. Ele vai te pagar juros, né, que sejam rentáveis para você e, obviamente, mais rentáveis ainda para a construtora. Do ponto de vista do emissor, o CRI é um instrumento de captação de recursos destinados a financiar transações do mercado imobiliário e é lastreado em créditos imobiliários, tais como financiamentos residenciais, comerciais ou para construções, contratos de aluguel, longo prazo, etc.
Então, a garantia desses contratos são justamente os contratos de financiamento executados nesse processo. Debêntures. Debêntures são bem legais, né? Debêntures são títulos de dívida que empresas, sociedades anônimas podem lançar na praça, né? A debênture funciona como se fosse também uma ação daquela empresa, só que é uma ação por tempo pré-determinado. Eu vou lá, eu estou precisando sei lá, de 10 milhões de reais, eu faço um processo junto à CVM e emito debêntures, são títulos de dívida da minha empresa. Vendo esses títulos de dívida no mercado, as pessoas compram e eu estipulo lá em quanto tempo eu vou pagar esses títulos. E ao final deste prazo, eu pago. Posso pagar em ações, se tiver previsto isso. Posso reemitir essa mesma debênture. Está na hora de eu pagar, mas se tiver no contrato e as partes aceitarem, eu posso reemitir aquela debênture para eu não precisar pagar o principal agora e deixar para pagar mais para frente. As debêntures de um título de dívida que geram direito de crédito ao investidor. Ou seja, o mesmo terá direito a receber uma remuneração do emissor, geralmente juros, e periodicamente, ou quando do vencido do título, receberá de volta o valor investido, que é o nosso principal. No Brasil, as debêntures constituem uma das formas mais antigas de captação de recursos por meio de títulos. Então, essa é uma outra vantagem da empresa ser uma SA, que ela pode abrir mão desse tipo de financiamento. Todas as características das debêntures são descritas na sua escritura em emissão, que, entre outras questões, poderá estabelecer, inclusive, em quais projetos a companhia irá aplicar os recursos captados. Então, é uma coisa muito específica. Você não está emprestando dinheiro para o Banco Itaú fazer financiamento de automóvel para as pessoas. Não, você está emprestando dinheiro para o Itaú, porque o Itaú vai usar esse dinheiro para desenvolver um sistema mais avançado de controle de contas, de minimização de fraudes, etc, etc. Então, é algo que precisa ser devidamente aplicado naquela operação. As debêntures são emitidas por sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado, e utilizadas para financiar projetos e reestruturar dívidas da empresa. O que está querendo fechar aqui? Tendo como vantagem na captação de recursos a diminuição do seu custo médio, o alongamento e a adequação do seu perfil e a diminuição significativa das garantias. Então, basicamente, é aquela história de a garantia sou eu, né? Qual que é a garantia de uma debênture? É a empresa, é a moral que aquela empresa tem, a questão assim de ser uma empresa bem avaliada, ser uma questão de uma empresa de ações, uma empresa que não tem problemas na praça, e etc. A garantia, então, é essa que ela está dando, a própria carinha dela. Por exemplo, quando teve aquele problema da OGX do Ike Batista, né, que as ações despencaram e o Ike Batista estava sendo processado por fraude, com certeza a OGX não ia conseguir emitir debêntures. 20 anos depois, ou 15 anos depois, deve ser mais ou menos, acho que não dá tanto assim, 10 anos depois, agora talvez, né, o Ike Batista já não faz mais parte da empresa, a empresa continua funcionando direitinho, pode ser que agora ela já tenha conquistado novamente na praça o crédito moral para poder emitir isso.
Por fim, hoje temos os títulos privados, letras financeiras, né? É um título de renda fixa emitida por instituições financeiras com a finalidade de captar recursos de longo prazo, dado que se tem vencimento superior a 2 anos. Então, as letras financeiras, você pega lá, por exemplo, os bancos que nós estamos acostumados a operar, eles têm lá CDB, RDB, que são títulos de renda de curto prazo, né? O cara fica lá 1 mês, o cara fica 3 meses, 6 meses. Quando ele quer ficar com o dinheiro restrito ali por mais tempo, ele vai lançar letras financeiras. Em contrapartida, oferece aos investidores melhor rentabilidade do que outras aplicações financeiras com liquidez diária ou com prazo inferior de investimento. Então, se eu for pagar a mesma coisa para uma letra financeira que eu pago para um CDB, eu vou no CDB, né? Porque a hora que eu quiser pegar o meu dinheiro de volta, eu pego. Então, você aumenta a taxa de juros justamente para o cara ficar com o dinheiro restrito ali há mais tempo. Dessa forma, a letra financeira beneficia tanto as instituições financeiras, que necessitam de captar recursos, quanto os investidores, que possuem montante relevante para aplicações de longo prazo. A letra financeira não pode ser emitida com valor nominal unitário inferior a R$150 mil, se não contiver cláusula de subordinação, e R$300 mil se contiver cláusula de subordinação. O que são as cláusulas de subordinação? São cláusulas que determinam o que vai acontecer com esses títulos caso a empresa venha à falência ou comece a ter inadimplência. Então, no caso da letra financeira emitida com cláusula de subordinação, ou seja, com R$300 mil, né, mínima, seus detentores têm seu direito de crédito condicionado ao pagamento de outras dívidas da instituição emissora, em caso de falência ou inadimplência. Então, o que acontece? Se eu tenho lá a cláusula de subordinação, alguns bens dessa empresa que faliu podem ser destinados a mim para cobrir o prejuízo que eu tive. Contudo, esse tipo de letra financeira oferece benefícios contábeis aos emissores e, por este motivo, tende a proporcionar uma melhor remuneração quando comparada à letra financeira sem cláusula de subordinação. Então, o governo fornece alguns benefícios, né, fiscais aí para quando você tem essa cláusula de barreira, porque no Brasil, né, você tem, quando você investe numa empresa ou na Bolsa de Valores, etc., até um percentual, se eu não me engano são R$250 mil, o governo ele garante o seu prejuízo, é uma espécie de seguro. Então, o governo dá um incentivo fiscal justamente para as empresas detentoras desses títulos, né, emissoras desses títulos, fazerem cláusula de subordinação, porque aí vai acabar aliviando o lado do governo também, se por um acaso tiver algum problema, né, de falência nesse tipo de empresa. Ok, pessoal? Deixa eu copiar aqui quem está presente para depois eu fazer a chamadinha lá no Sagres. Hoje tivemos alguns problemas aqui de transmissão, que eu já vou tentar resolver. Não consegui aplicar nenhuma atividade por conta disso. Na próxima aula a gente faz umas atividades aí para compensar. Já para ir pontuando no nosso bimestre. Aqui eu parei na... Deixa eu ver aqui. Qual foi a última aluna que eu peguei? Aqui na coisa... Marielle Marcial. Então, opa, não é aqui, é aqui. E aí fechou com o Vinícius. Beleza, pessoal. Então, bom resto de semana para vocês. Terça que vem estamos aí novamente.
Até logo. Boa noite para todo mundo aí.